mas não discrimina nada nem ninguém. Quando a chuva cai, a água tem que ir para algum lugar. Se uma parte está seca, outra tem que estar duplamente molhada. Olhando a poça, percebi que esse mesmo processo ocorre com o dinheiro. Verdadeiras fortunas circulam por aí em plena abundância e elas têm que ir para algum lugar. A questão é simples. Se uma pessoa não está propensa a receber a sua parte, esta acabará indo para quem está. O dinheiro, como a água da chuva, não liga a mínima para quem vai ficar com ele. Por conta da experiência naquele abrigo, criei uma oração que diz o seguinte: Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberto e disposto a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Peço aos participantes de meus seminários que repitam isso comigo. As pessoas ficam eufóricas. Elas se entusiasmam porque estar inteiramente aberto a receber é algo incrível. E essa sensação é maravilhosa, pois o natural é se sentir desse jeito. Qualquer alternativa que você tenha inventado para isso é, eu insisto, apenas uma história inútil que não serve a você nem a ninguém. Deixe a sua história partir e o seu dinheiro chegar. Quem é rico trabalha muito e acredita que é perfeitamente apropriado ser bem recompensado por seus esforços e pelo valor que agrega aos outros. As pessoas de mentalidade pobre também dão duro, mas o sentimento de que não são merecedoras as faz crer que não é justo serem bem remuneradas por seus esforços e pelo valor que agregam. Essa crença as predispõe ao papel de vítimas. Pergunto, como alguém poderá ser uma boa vítima se ganhar bem? Muitos indivíduos de mentalidade pobre acreditam de verdade que são melhores porque não têm dinheiro. Algo lhes diz que são mais bondosos, piedosos ou espiritualizados. Bobagem. A única coisa que os distingue é estarem frequentemente numa situação financeira ruim. Num dos seminários, um homem veio falar comigo aos prantos. Ele disse: Não consigo imaginar como poderei me sentir bem tendo um monte de dinheiro, enquanto outras pessoas possuem tão pouco. Eu lhe fiz algumas simples perguntas. Que bem o senhor pode fazer aos necessitados se também é um deles? A quem o senhor está ajudando se está sem dinheiro? Por acaso o senhor não é uma boca a mais para alimentar? Não seria mais eficaz se enriquecer se fosse capaz de ajudar as pessoas a partir de uma posição de força, em vez de uma posição de fraqueza? Ele parou de chorar e respondeu: Agora entendo. Como posso ter acreditado numa bobagem tão grande? Harvey, acho que chegou a hora de ficar rico e, no caminho, ajudar os outros. Obrigado. Ele voltou ao seu lugar como um novo homem. Tempos depois, recebi dele um e-mail dizendo que estava ganhando 3 vezes mais do que antes e que estava impressionado com isso. E o melhor de tudo, que era maravilhoso poder ajudar os seus amigos e familiares que ainda estavam em dificuldades. Isso me leva a um ponto importante. Se você possui meios de ganhar rios de dinheiro, ganhe. Por quê? Porque muitas pessoas, pense, sobretudo, nas que vivem em regiões assoladas pela fome, pelas guerras e pelas doenças, provavelmente jamais terão essa oportunidade. Se você é um dos afortunados que tem capacidade para fazer isso, e você tem, do contrário, não estaria lendo este livro. Use todos os recursos de que dispõe para a conquista desse objetivo. Enriqueça e ajude quem não tem a mesma possibilidade que você. Essa atitude faz muito mais sentido do que continuar sem dinheiro e não prestar auxílio a ninguém. É claro, haverá quem diga, o dinheiro vai fazer com que eu mude. Se eu enriquecer, posso me tornar um indivíduo ganancioso. Primeiro, as únicas pessoas que dizem isso são as que têm uma mentalidade pobre. Essa ideia não passa de uma justificativa para o fracasso, fruto das muitas ervas daninhas dos seus jardins financeiros internos. Não caia nessa armadilha. Segundo, quero deixar bem claro, o dinheiro apenas intensificará aquilo que você já é. Se você é mesquinho, o dinheiro lhe dará a oportunidade de ser mais mesquinho. Se você é bom, ele lhe propiciará os meios de ser melhor. Se você tem má índole, ele lhe permitirá ser pior ainda. Se você é generoso, a riqueza só fará com que a sua generosidade aumente. E quem disser que não é assim, está com certeza numa situação financeira ruim. Princípio de riqueza. O dinheiro apenas intensificará aquilo que você já é. O que fazer então? Como se tornar um bom recebedor? Primeiro, comece a nutrir a si mesmo. Lembre-se, somos criaturas de hábitos, portanto, você terá que praticar conscientemente o ato de receber o melhor que a vida tem para lhe oferecer. Um dos elementos-chave do sistema de administração do dinheiro que ensino é ter a conta da diversão, da qual você poderá sacar um valor designado para gastar com coisas que lhe dão satisfação e o façam sentir-se milionário. A ideia, com essa conta bancária, é ajudá-lo a validar o seu merecimento e fortalecer o seu músculo recebedor. Segundo, quero que você pratique se sentir emocionado e grato toda vez que achar ou receber algum dinheiro. É engraçado, quando eu estava nas minhas fases de dureza e vi uma moeda no chão, jamais me abaixava para apanhá-la. Hoje que sou rico, pego qualquer coisa que pareça dinheiro, dou-lhe um beijo de boa sorte e declaro em voz alta: eu sou um ímã que atrai dinheiro.
Obrigado, obrigado, obrigado. Não fico ali parado julgando o nome que aquilo tem. Dinheiro é dinheiro e achá-lo é uma bênção do universo. Agora que estou plenamente aberto a receber qualquer coisa que passa na minha frente, essas dádivas chegam a mim. Essa disposição é absolutamente essencial para quem quer enriquecer. É também indispensável para os que desejam conservar a fortuna. Se você é mau recebedor e por acaso lhe cai no colo uma quantidade substancial de dinheiro, o mais provável é que ele desapareça num instante. Repito, primeiro o interior, depois o exterior. Em primeiro lugar, expanda sua caixa de recebimento. Depois, observe como o dinheiro surgirá para enchê-la. Volto a dizer, o universo abomina o vazio. Em outras palavras, um espaço vazio sempre será preenchido. Você já notou o que acontece com uma garagem e um armário desocupados? Eles geralmente não ficam assim por muito tempo. Já reparou também como é estranho que o tempo necessário para a execução de uma tarefa qualquer é sempre igual ao tempo dado para que ela seja concluída? Não? Quando você expandir a sua capacidade de receber, perceberá isso. E mais, assim que você se tornar aberto a receber, todas as áreas da sua vida passarão a ser igualmente receptivas. Você ganhará não apenas mais dinheiro, como mais amor, mais paz, mais felicidade e mais satisfação. Por quê? Por causa de outro princípio que uso com frequência. Ele diz: você faz uma coisa do mesmo modo como faz todas as outras coisas. Princípio de riqueza. Você faz uma coisa do mesmo modo como faz todas as outras coisas. A sua maneira de ser numa área é geralmente a mesma em todos os setores da sua vida. Se você se bloqueia para não receber dinheiro, é provável que também não se abra para aceitar todas as outras coisas boas que poderia ganhar. Em geral, a mente não delimita um campo específico em que a pessoa é má recebedora. Na verdade, ocorre exatamente o contrário. Ela tem o hábito de generalizar ao extremo dizendo: você é do jeito que é, sempre e em todos os aspectos. Se você é um mau recebedor, é assim que age em todas as áreas. A boa notícia é que quando se tornar um excelente recebedor, será assim também em todos os aspectos, aberto para aceitar tudo o que o universo tem a lhe oferecer em todos os campos da sua vida. A única coisa de que você precisa se lembrar é continuar dizendo obrigado sempre que obtiver uma bênção. Declaração: sou um excelente recebedor. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Pratique ser um excelente recebedor. Toda vez que alguém o elogiar por qualquer motivo, diga apenas obrigado. Não retribua a gentileza na mesma hora. Isso permitirá que você receba plenamente o elogio e se aproprie dele em vez de mandá-lo de volta, como muita gente faz. Além disso, garante à pessoa que o elogiou a alegria de lhe dar esse presente sem ter o desprazer da devolução. 2. Absolutamente, todo o dinheiro que você achar ou receber deve ser festejado com muito entusiasmo. Vá em frente e declare em alto e bom som: eu sou um ímã que atrai dinheiro. Obrigado, obrigado, obrigado. Isso vale para o dinheiro que você encontrar no chão, para aquele que receber de presente, para aquele que vier do governo, para aquele que chegar às suas mãos como pagamento e para aquele que o seu negócio lhe proporcionar. Lembre-se, o universo está programado para apoiá-lo. Caso você continue declarando que é um ímã que atrai dinheiro, e especialmente se você tem uma prova disso, o universo dirá apenas certo e lhe enviará mais. 3. Trate-se com carinho. Pelo menos uma vez por mês, tome uma atitude especial para agradar a você mesmo e ao seu espírito. Receba massagens, corte o cabelo num salão chique, se dê um almoço ou jantar refinado. Alugue um barco ou uma casa de praia ou peça a alguém que lhe sirva o café da manhã na cama. Faça coisas que lhe permitam se sentir rico e merecedor. Mais uma vez, a energia vibracional que você emite nesse tipo de experiência enviará ao universo a mensagem de que a abundância está presente na sua vida e, insisto, o universo simplesmente fará o seu trabalho dizendo certo e lhe dará oportunidades de receber mais. Arquivo de riqueza número 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Você já deve ter ouvido este conselho. Vá à escola, tire boas notas, arranje um bom emprego, consiga um contra-cheque estável, seja pontual, trabalhe duro e será feliz para sempre. Não sei qual é a sua opinião a respeito disso, mas eu gostaria de ter a garantia dessa promessa por escrito. Infelizmente, esse sábio conselho vem do livro dos Contos de Fadas, volume 1. Não vou me dar ao trabalho de desmascarar essa afirmação. Você é capaz de fazer isso sozinho, observando a sua própria experiência e a vida das pessoas ao seu redor. O que quero analisar é a ideia que está por trás do contra-cheque estável.
Não há nada errado em ter um contra-cheque assim, a não ser que ele interfira na capacidade que você possui de ganhar o que merece. É nesse ponto que está o problema. Ele geralmente interfere. Princípio de riqueza. Não há nada errado em ter um contra-cheque estável, a não ser que ele interfira na capacidade que você possui de ganhar o que merece. É nesse ponto que está o problema. Ele geralmente interfere. As pessoas de mentalidade pobre preferem receber um salário garantido ou ser remuneradas por horas trabalhadas. Precisam da segurança, entre aspas, de saber que terão aquela exata quantidade de dinheiro sempre na mesma data, todo mês. O que elas não percebem é que essa segurança tem um preço, e o preço é a riqueza. A vida baseada na segurança é uma vida fundamentada no medo. Na verdade, o que a pessoa está dizendo é: temo não ser capaz de ganhar o suficiente pelo meu desempenho, por isso me contento em receber o suficiente para sobreviver ou ter algum conforto. As pessoas ricas escolhem ser remuneradas pelos resultados que produzem, se não totalmente, pelo menos em parte. Elas costumam ter o seu próprio negócio, tiram seus rendimentos dos lucros que obtêm, ganham por comissão ou por percentual de receita. Preferem ações da empresa ou participação nos lucros a salários altos. Observe que nenhuma dessas fontes de renda dá garantias. Como disse antes, no mundo financeiro, as recompensas são geralmente proporcionais aos ricos. Os ricos acreditam em si mesmos, creem no seu valor e na sua capacidade de agregá-lo ao mercado. Pessoas que pensam pequeno, não. É por isso que precisam de garantias. Certa vez, negociei com uma assessora de relações públicas que queria que eu lhe pagasse honorários mensais de $4.000. Perguntei-lhe o que eu receberia em troca. Ela respondeu que eu teria pelo menos o equivalente a $20.000 em divulgação na imprensa por mês, em média. Eu quis saber: e se você não produzir esse resultado ou algo próximo a isso? Ela afirmou que de qualquer modo estaria dispondo do seu tempo, por isso merecia esse valor. Eu lhe disse: não estou interessado em remunerá-la pelo seu tempo, mas por determinado resultado. Se você não o alcançar, por que devo lhe pagar? Por outro lado, caso você obtenha um resultado melhor, receberá mais. Preste atenção. Eu lhe darei 50% de qualquer valor médio que você produzir. De acordo com os seus números, isso corresponderia a honorários mensais de $10.000, ou seja, mais do que o dobro do que você pretende ganhar. Ela topou? De jeito nenhum. Ela vai bem? Não, e continuará assim até descobrir que para ficar rica, precisa receber por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre trocam tempo por dinheiro. O problema dessa estratégia é que o seu tempo é limitado. Portanto, elas invariavelmente acabam quebrando a regra de riqueza número 1, que diz: nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Ao optar por ser remunerado pelo tempo que despende, você estará matando as chances de ficar rico. Princípio de riqueza. Nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Essa regra também se aplica aos negócios de prestação de serviços, em que geralmente as pessoas são remuneradas por horas trabalhadas. É por isso que advogados, contadores, consultores e outros profissionais que ainda não são sócios das empresas para as quais colaboram e, portanto, de cujos lucros não participam, só conseguem, na melhor das hipóteses, rendimentos moderados. Suponha que você está no ramo de canetas e recebe um pedido de 50.000 unidades. O que faria nesse caso? Telefonaria para o seu fornecedor, encomendaria 50.000 canetas, as entregaria ao cliente e embolsaria o lucro feliz da vida. Agora imagine que você é um exímio massagista e tem 50.000 clientes fazendo fila à sua porta, todos eles querendo os seus serviços. O que você faz? Simplesmente se rói de arrependimento por não estar no ramo de canetas. O que mais pode fazer? Experimente explicar à última pessoa da fila que o atendimento vai demorar um pouco, porque a consulta terá que ser marcada para as 15h15 de uma terça-feira daqui a 4 décadas. Não estou sugerindo que é errado prestar serviços pessoais, apenas não espere ficar rico tão cedo, a não ser que você invente uma forma de se duplicar ou de alavancar a si mesmo. Nos seminários, frequentemente encontro assalariados e profissionais que são remunerados por hora que se queixam de não estar ganhando tanto quanto merecem. A minha resposta é: na opinião de quem? Tenho certeza de que o seu patrão acredita que está lhe pagando de forma justa. Por que você não sai do esquema do salário e pede que o seu pagamento seja feito parcial ou integralmente com base no seu desempenho? Ou, se não for possível, por que não trabalha por conta própria? Só assim saberá que está recebendo o que merece. Mas esse conselho, por alguma razão, não parece satisfazer essas pessoas, que, obviamente, morrem de medo de testar o seu real valor no mercado. A resistência que as pessoas costumam ter à ideia de receber por seus resultados decorre muitas vezes apenas do medo de romper com o velho condicionamento. Pela minha experiência, vejo que a maioria daqueles que estão empacados num emprego estável tem uma programação passada que lhe diz que essa é a maneira normal de ser remunerado por seu trabalho.
Os pais não podem ser responsabilizados por isso. Se você for uma boa vítima, acho até que colocará a culpa neles. Em geral, eles tendem a ser abertamente protetores. Portanto, no seu modo de entender, é natural querer que os seus filhos tenham uma existência segura em termos financeiros. Como você já deve ter percebido, qualquer trabalho que não proporcione um contra-cheque estável geralmente produz aquela terrível reação por parte deles. Quando é que você vai arranjar um emprego de verdade? Quando os meus pais me faziam essa pergunta, felizmente a minha resposta era: se Deus quiser, nunca. A minha mãe ficava arrasada, mas o meu pai dizia: é isso mesmo, você jamais ficará rico trabalhando para outra pessoa em troca de salário. Se é para ter um emprego, faça questão de que lhe paguem em porcentagem, ou então, o melhor é trabalhar por conta própria. Eu também o aconselho a adotar esse esquema. Escolha entre abrir o seu próprio negócio, trabalhar por comissão ou receber uma porcentagem da receita, dos lucros ou das ações da empresa. Qualquer que seja a sua decisão, assegure-se de criar uma situação que lhe permita ganhar com base nos seus resultados. Acredito que a maioria das pessoas deveria trabalhar por conta própria, em tempo integral ou parcial. O principal motivo disso é que a maior parte dos milionários enriqueceu montando um negócio próprio. Se você não tem uma ideia brilhante para iniciar um negócio, não se preocupe. Use a de alguém, por exemplo. Trabalhe como um vendedor comissionado. A atividade de vendas costuma produzir resultados. Financeiros excelentes. Caso seja bom nisso, terá a chance de ganhar uma fortuna. Em alguns países, como os Estados Unidos, uma ótima opção é entrar para uma empresa de marketing de rede, um sistema de distribuição que movimenta bens e ou serviços do fabricante para o consumidor por meio de uma rede de empresários independentes, sem a necessidade de pontos de venda. Os produtos são adquiridos por eles diretamente da empresa, a preço de distribuidor e revendidos a preço de tabela ao consumidor final. Mesmo com pouco dinheiro, a pessoa pode se tornar um empresário distribuidor e desfrutar das vantagens de possuir um negócio próprio com um pequeno número de inconvenientes administrativos. Porém, e isso é importante, não pense nem por um minuto que alguém consegue ser bem-sucedido nessa atividade sem se dedicar. O negócio só dá certo quando o trabalho é bem feito. O êxito nesse ramo depende de treinamento, tempo e energia. Outra opção é trocar o emprego por uma relação contratual. Se o seu empregador estiver disposto, ele pode contratar a sua empresa em vez da sua pessoa para realizar basicamente as mesmas atividades que você executa agora. Algumas exigências legais têm que ser atendidas, mas o importante é que caso você consiga 1 ou 2 clientes a mais, mesmo em tempo parcial, poderá receber como empresário em vez de como empregado e desfrutar das vantagens fiscais correspondentes. Quem sabe, o tempo parcial se torna tempo integral, dando-lhe a oportunidade de alavancar a si mesmo, contratar outras pessoas para fazer o trabalho e, finalmente, dirigir o seu próprio negócio? Você deve estar pensando: o meu patrão jamais concordaria com isso. Eu não teria tanta certeza. Entenda que o custo de um funcionário para a empresa é bastante alto. Ela tem que pagar não apenas o salário, mas uma série de encargos trabalhistas que podem chegar a 80% do valor dessa remuneração. É claro que, em alguns casos, você talvez tenha que abrir mão dos benefícios que recebe como funcionário. Mas só com o que estará economizando em impostos poderá adquirir o que há de melhor para satisfazer as suas necessidades. No fim das contas, a única maneira de você ganhar o que realmente merece é receber com base nos seus resultados. Não custa lembrar o que meu pai me dizia: você jamais ficará rico trabalhando para outra pessoa em troca de um salário. Se é para ter um emprego, faça questão de que lhe paguem em porcentagem, ou então trabalhe por conta própria. Isso é que é conselho sábio. Declaração. Prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Se atualmente você trabalha por um salário mensal, crie e depois proponha ao seu empregador um plano de remuneração que lhe permita receber, ao menos parcialmente, com base nos seus resultados pessoais, bem como nos resultados da empresa. Caso você tenha um negócio próprio, estabeleça um plano de remuneração que permita aos seus colaboradores e fornecedores receberem basicamente pelos resultados que produzem e pelos resultados da sua empresa. 2. Se você está empregado e não ganha o que merece com base nos resultados que alcança, pense em abrir um negócio próprio, ainda que em tempo parcial. Uma opção é oferecer serviços independentes de consultoria à empresa para a qual trabalha, mas agora recebendo por desempenho e resultados, e não apenas pelo seu tempo. Arquivo de riqueza número 12. As pessoas ricas pensam: posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam: posso ter uma coisa ou outra. As pessoas ricas vivem numa realidade de abundância. As pessoas de mentalidade pobre vivem num universo de limitações. Embora elas habitem o mesmo mundo físico, a diferença está nas suas perspectivas.
Os indivíduos que pensam pequeno cultivam conceitos baseados na escassez. Deixam-se guiar por lemas como nunca se tem o bastante e não se pode ter tudo. Mesmo assim, embora ninguém possa ter tudo, afinal isso faz parte da vida, eu acredito que você, com toda certeza, é capaz de possuir tudo o que realmente quer. Você almeja uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para ficar com a sua família? Ambos. Você quer se dedicar aos negócios ou se divertir? Ambos. Você deseja dinheiro ou uma vida com sentido? Ambos. Você pretende enriquecer ou fazer o trabalho que ama? Ambos. As pessoas de mentalidade pobre sempre escolhem uma coisa ou outra, enquanto os ricos optam por ambas. Eles entendem que, com um pouco de criatividade, podem quase sempre imaginar uma forma de possuir o melhor dos dois mundos. De agora em diante, quando você se confrontar com uma situação do tipo, ou uma coisa ou outra, a questão fundamental a perguntar a si mesmo é: como posso ter as duas coisas? Esse questionamento mudará a sua vida. Ele o livrará de um modelo de escassez e limitação, e em troca lhe dará um universo de possibilidades e abundância. Isso não se aplica apenas às coisas que você quer, mas a todas as áreas da sua vida. Por exemplo, certa vez, tive que lidar com um fornecedor insatisfeito que achava que a minha empresa, a Peak Potentials, devia pagar despesas extras que ele não havia originalmente previsto. O meu entendimento foi de que a estimativa dos seus próprios custos era assunto dele e não meu. E se ele havia tido mais gastos do que o previsto, aquilo era algo que cabia a ele mesmo resolver. Eu estava mais do que disposto a negociar um novo acordo para uma próxima vez, porém, no caso daquele serviço especificamente, fiz questão absoluta de manter tudo o que tinha sido acertado entre nós. Nos meus tempos de vacas magras, eu teria entrado nessa discussão com o objetivo de defender o meu ponto de vista e deixar claro que não pagaria ao sujeito um único centavo a mais do que o combinado. E, mesmo que pretendesse mantê-lo como fornecedor, aquela situação, provavelmente, acabaria numa grande briga. Partiria do princípio de que só haveria um vencedor. No entanto, como àquela altura eu já estava treinado a pensar em termos de conseguir as duas coisas, entrei na discussão completamente aberto a criar uma situação em que não pagaria um único centavo a mais e o meu fornecedor ficaria felicíssimo com o acerto que fizéssemos. Em outras palavras, a minha meta era alcançar os dois objetivos, e foi o que consegui. Veja outro exemplo. Houve uma época em que decidi comprar uma casa de férias no Arizona. Vasculhei a área em que estava interessado e todos os agentes imobiliários me disseram que, se eu quisesse uma casa de 3 quartos com um escritório nessa região, teria que desembolsar mais de $1 milhão. A minha intenção, porém, era gastar menos de $1 milhão. A maioria das pessoas reduziria sua expectativa ou aceitaria pagar o valor apontado pelos corretores. Eu me propus a conseguir a casa e manter a quantia que estava disposto a desembolsar por ela. Depois, recebi um telefonema com a notícia de que os proprietários de uma casa no lugar que eu desejava e com o número de cômodos que eu queria haviam reduzido seu preço em $200 mil, ou seja, menos de $1 milhão. Mais um tributo à intenção de obter as duas coisas. Finalmente, sempre disse aos meus pais que não pretendia me tornar escravo de um trabalho que eu não apreciasse e que ficaria rico fazendo aquilo que amava. A resposta era sempre a mesma. Você vive num mundo de sonhos. A vida não é um mar de rosas. Negócios são negócios, prazer é prazer. Cuide primeiro de ganhar o seu sustento, depois, se sobrar tempo, curta a vida. Lembro-me perfeitamente de dizer a mim mesmo: se eu seguir esse conselho, acabarei como eles. Não, eu vou conseguir as duas coisas. Foi muito difícil. Às vezes eu era obrigado a ficar 1 ou 2 semanas fazendo um trabalho que detestava para poder comer e pagar o aluguel. Mas nunca abri mão da intenção de alcançar os meus 2 objetivos. Jamais permaneci muito tempo num emprego ou negócio que eu não apreciava. No fim, fui capaz de enriquecer fazendo aquilo de que gostava. Agora que sei que isso é possível, continuo em busca somente de trabalhos e projetos que me dão prazer. E o melhor de tudo, hoje tenho o privilégio de ensinar outras pessoas a agir desse modo. Em nenhuma outra área, o pensamento de que podemos ter as duas coisas é mais importante do que no campo financeiro. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que devem optar entre a riqueza e os demais aspectos da vida. Por isso, racionalizam a posição de que o dinheiro não é tão importante. Como já disse, essa ideia está errada. Afirmar que o dinheiro não é tão relevante quanto as outras coisas da vida é absurdo. Volto a perguntar: o que é mais importante, o seu braço ou a sua perna? Ambos, é claro. O dinheiro é um lubrificante. Ele lhe permite deslizar pela vida em vez de se arrastar por ela. Proporciona liberdade para você comprar o que desejar e fazer o que quiser do seu próprio tempo. Com ele, você tem condições de desfrutar o que há de melhor
e também a oportunidade de ajudar outras pessoas a satisfazer as suas necessidades básicas. Acima de tudo, ser rico faz com que você não precise gastar a sua energia se preocupando com a falta de dinheiro. A felicidade também é importante. Repito, é nesse ponto que as pessoas que pensam pequeno se confundem. Muitas delas acreditam que dinheiro e felicidade são mutuamente excludentes, ou se é rico ou se é feliz. Isso não passa da programação de quem pensa pequeno. Uma pessoa que é rica, em todos os sentidos dessa palavra, entende que as duas coisas são indispensáveis. Da mesma forma como precisamos de 2 braços e 2 pernas, necessitamos de dinheiro e felicidade. Você pode comer o bolo e ter o bolo. Chegamos, portanto, a outra importante diferença entre os indivíduos ricos e os de mentalidade pobre. Princípio de riqueza. As pessoas ricas acreditam que se pode comer o bolo e ter o bolo. As pessoas que têm um pensamento de classe média creem que bolo é doce demais, por isso só se deve comer um pedacinho. As pessoas de mentalidade pobre, por acreditarem que não merecem bolo, pedem uma rosquinha, se concentram no furo e se perguntam por que elas não têm nada. Eu lhe pergunto, de que serve ter o bolo se você não pode comê-lo? O que exatamente você deve fazer com ele? Colocá-lo numa mesa e ficar olhando? Bolo serve para ser comido e saboreado. O modo de pensar, ou uma coisa ou outra, também ilude as pessoas que acreditam na seguinte ideia: para eu ter mais, alguém tem que ter menos. Volto a dizer, isso não passa de uma programação restritiva baseada no medo. A noção de que os ricos apropriam-se de todo o dinheiro deste mundo e por isso não sobra para ninguém, mais é absurda. Primeiro, essa crença pressupõe que a quantidade de dinheiro existente é limitada. Não sou economista, mas até onde consigo perceber, notas e mais notas continuam a ser impressas. Há décadas, a oferta de dinheiro não está vinculada a nenhum ativo. Portanto, mesmo que hoje os ricos possuíssem toda a riqueza do planeta, amanhã haveria milhões, talvez bilhões mais disponíveis. Outro aspecto que os simpatizantes dessa visão limitada parecem não observar é que o mesmo dinheiro pode ser usado indefinidamente para criar valor para todas as pessoas. Vou dar um exemplo. Nos seminários, peço a 5 participantes que se dirijam ao palco, levando consigo um objeto. Dou uma nota de $5 à pessoa no 1 e lhe digo para comprar algo da pessoa no 2. Dou uma nota de $5 à pessoa número 1 e lhe digo para comprar algo da pessoa número 2 com aquele dinheiro. Suponha que ela adquira uma caneta. Agora a pessoa número 1 tem uma caneta e a pessoa número 2, $5. A pessoa número 2 usa então os mesmos $5 para comprar, digamos, uma prancheta da pessoa número 3. Depois, com aquela mesma nota, a pessoa número 3 adquire um laptop da pessoa número 4. Espero que você tenha captado a imagem e a mensagem. Os mesmos $5 foram usados para levar valor a cada pessoa que o possuiu. Aquela nota passou por 5 indivíduos e criou $5 em valor para cada um deles e um total de $25 em valor para o grupo. Portanto, os $5, além de não terem se esgotado, circularam e criaram valor para todos. As lições são claras. Primeiro, o dinheiro não se esgota. A mesma nota pode ser usada anos e anos e por milhares de pessoas. Segundo, quanto mais rico é um indivíduo, mais dinheiro ele pode colocar em circulação, permitindo que outras pessoas tenham mais dinheiro para trocar por mais valor. Isso é exatamente o contrário do que prega o pensamento baseado em ou uma coisa ou outra. Quando uma pessoa possui dinheiro e o usa, tanto ela quanto o indivíduo com quem aquela quantia foi gasta têm ambos o valor. Para ser direto, se você está tão preocupado com as outras pessoas e quer se assegurar de que elas tenham a sua parte como se existisse uma parte, faça o que puder para enriquecer e espalhar mais dinheiro por aí. Eu o estimulo a se livrar do mito de que o dinheiro é mau e de que você deixará de ser tão bom ou tão puro se enriquecer. Essa crença é uma grande besteira, e se você continuar a aceitá-la, ficará empacado num importante aspecto de sua vida. Ser bondoso, generoso e afetuoso não tem nada a ver com a quantidade de notas que há na sua carteira. Essas qualidades vêm do que existe no seu coração. Ser puro e espiritualizado não tem relação com a sua conta bancária. Esses atributos se originam do que está na sua alma. Acreditar que o dinheiro tem o poder de torná-lo bom ou mal não passa do modo de pensar ou uma coisa ou outra. Puro lixo programado que não ajuda em nada a sua felicidade e o seu sucesso. Essa ideia também não tem a menor utilidade para as pessoas ao seu redor, especialmente para as crianças. Se você faz absoluta questão de ser uma boa pessoa, seja bom o suficiente para não infectar a geração seguinte com crenças equivocadas que possa ter adotado sem querer. Caso deseje viver de fato uma vida sem limites, deixe de lado o modo de pensar excludente e mantenha a intenção de ter as duas coisas.
Declaração. Eu sempre penso. Posso ter as duas coisas. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Pratique pensar em ter as duas coisas e crie maneiras de conseguir isso. Sempre que se encontrar diante de duas alternativas, pergunte-se: por que não posso ter ambas? 2. Conscientize-se de que dinheiro em circulação acrescenta valor à vida de todas as pessoas. Sempre que você gastar dinheiro, diga a si mesmo: esse dinheiro passará por centenas de indivíduos e criará valor para todos eles. 3. Pense em si próprio como um exemplo para os outros, mostrando que é possível ser bondoso, generoso, afetuoso e rico. Arquivo de riqueza número 13. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. Em geral, quando o assunto é dinheiro, as pessoas frequentemente perguntam: quanto você ganha? É raro ouvirmos: quanto vale o seu patrimônio? Pouca gente fala assim, a não ser nos ambientes de alta classe. Nesses lugares, as conversas sobre dinheiro costumam dizer respeito ao patrimônio. Pedro acabou de vender as ações. Ele tem agora um patrimônio de mais de 3 milhões. A empresa de João abriu o capital. Ele agora possui 5 milhões. A Maria vendeu a firma e agora tem 8 milhões. Ninguém diz: sabia que o Ricardo ganhou um aumento além de uma ajuda de custo de 2%? Princípio de riqueza. A verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. A verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. Sempre foi e sempre será. O patrimônio líquido é o valor de tudo que uma pessoa tem. Para determinar o seu patrimônio, some o valor de todas as coisas que você possui: dinheiro, ações, títulos, imóveis, o seu negócio atual, a sua casa, e depois subtraia tudo o que deve. O patrimônio líquido é a medida definitiva da riqueza, porque, se necessário, os bens podem ser liquidados, ou seja, convertidos em dinheiro. Quem é rico sabe que há uma imensa diferença entre rendimentos e patrimônio líquido. Os primeiros são importantes, mas constituem apenas um dos 4 fatores determinantes do patrimônio líquido, que são: 1. Rendimentos. 2. Poupança. 3. Investimentos. 4. Simplificação. Toda pessoa rica compreende que a construção de um patrimônio líquido substancial resulta de uma equação que contém esses 4 elementos. Como todos eles são essenciais, examinarei um a um. Existem 2 tipos de rendimentos: ativos e passivos. Rendimento ativo é o dinheiro que você ganha por seu trabalho, o seu salário ou, caso seja um empresário, a renda ou os lucros que obtém com o seu próprio negócio. O rendimento ativo é importante porque, na sua ausência, é quase impossível chegar aos outros 3 fatores do patrimônio líquido. É com os rendimentos ativos que enchemos o nosso funil financeiro, por assim dizer. Em condições normais, quanto maior o rendimento ativo, mais podemos poupar e investir. Embora esse tipo de rendimento seja fundamental, eu repito, o seu valor depende da parte que ele ocupa no conjunto do patrimônio líquido. Rendimento passivo é o dinheiro que você recebe sem trabalhar ativamente. Depois abordarei o rendimento passivo com mais detalhes. Por ora, considere-o uma das fontes de abastecimento do seu funil financeiro, que pode ser usada para gastos, poupança e investimento. Poupar também é indispensável. Se você ganhar rios de dinheiro e não conservar nenhum, não fará fortuna. Muita gente tem um modelo de dinheiro programado para gastar. Quanto mais ganha, mais gasta. São indivíduos que optam pela gratificação imediata em detrimento do equilíbrio a longo prazo. Os gastadores têm 3 lemas. O primeiro é: é só dinheiro. Consequentemente, dinheiro é algo que eles não possuem em grande quantidade. O segundo é: tudo que vai, vem. Pelo menos é do que gostariam, porque o seu terceiro lema é: sinto muito, agora não dá. Estou quebrado. Sem rendimentos para encher o funil financeiro e sem poupança para conservá-lo, é impossível passar ao próximo fator do patrimônio líquido. Depois que tiver começado a poupar uma parte apropriada dos seus rendimentos, você pode chegar à etapa seguinte: fazer o seu montante de dinheiro aumentar por meio de investimentos. Em geral, quanto melhores os investimentos, mais rápido o dinheiro cresce e mais patrimônio líquido ele proporciona. As pessoas ricas despendem tempo e energia aprendendo a investir e têm orgulho de ser excelentes investidoras ou, pelo menos, de contratar ótimos profissionais para executar essa tarefa por elas. Quem tem a mentalidade pobre pensa que investimento é coisa de rico. E como nunca aprende a fazer isso, continua na pior. Volto a dizer, todas as partes da equação são importantes. O 4º fator do patrimônio líquido pode ser considerado o azarão do páreo. Pouca gente reconhece a sua importância para a criação da riqueza.
Trata-se da simplificação. Ela caminha lado a lado com a poupança e requer o estabelecimento consciente de um estilo de vida em que você dependa menos de dinheiro. Com a redução do seu custo de vida, aumentam a poupança e também a quantidade de dinheiro disponível para investir. Para ilustrar o poder da simplificação, vou contar a história de uma participante do seminário da Mente Milionária. Aos 23 anos de idade, Sue tomou uma sábia decisão, comprou uma casa. Nesse negócio, ela gastou pouco menos de $300 mil. 7 anos depois, houve um boom no mercado imobiliário e Sue vendeu a sua casa por mais de $600 mil, obtendo um lucro superior a 300 mil. Ela pensou em adquirir uma nova casa. Mas após participar do seminário, percebeu que se investisse o dinheiro com juros de 10% e simplificasse o seu estilo de vida, poderia viver confortavelmente dos rendimentos, sem nunca mais ter que trabalhar. Em vez de comprar uma nova casa, Sue foi morar com a irmã. Hoje, aos 30 anos, ela é financeiramente livre. Não conquistou a independência ganhando uma tonelada de dinheiro, mas reduzindo conscientemente as suas despesas pessoais. Sim, ela ainda trabalha, porque gosta, porém não precisaria mais fazer isso. Na verdade, Sue só trabalha 6 meses por ano. Os outros 6 meses ela passa nas Ilhas Fiji. Primeiro, porque adora o lugar. Segundo, porque, como diz, lá o seu dinheiro rende muito mais. Como vive entre os moradores locais e não entre os turistas, os seus gastos não são grandes. Você conhece alguém que pode ficar 6 meses por ano numa ilha tropical sem precisar trabalhar na flor dos seus 30 anos? E que tal aos 40, 50, 60 ou em qualquer outra idade? Tudo isso aconteceu porque Sue é meio complicado esse nome. Sue criou um estilo de vida simples. Assim, não precisa de nenhuma fortuna para se sustentar. Quanto lhe custa, portanto, ser financeiramente feliz? Se você sente necessidade de morar numa verdadeira mansão, ter 10 carros e 3 casas de veraneio, dar a volta ao mundo todo ano, comer caviar e beber o melhor champanhe para preencher a sua vida, ótimo. Saiba, no entanto, que está colocando seu sonho de felicidade num patamar extremamente alto e pode precisar de um tempo enorme para alcançá-lo. Mas caso você não faça questão de todos esses brinquedos para ser feliz, é provável que concretize o seu objetivo financeiro mais cedo. Volto a dizer, a construção do patrimônio líquido é uma equação de 4 partes. Considere a seguinte analogia. Imagine-se dirigindo um ônibus. Como seria a viagem se esse veículo só tivesse uma roda? Provavelmente lenta, acidentada, cheia de percalços. Você ficaria girando em círculos. Soa familiar? As pessoas ricas jogam o jogo do dinheiro com as 4 rodas, por isso a viagem que fazem é tão rápida, suave, direta e relativamente tranquila. A propósito, uso a analogia do ônibus porque, depois de alcançar o sucesso, a sua meta pode ser levar outras pessoas nesse passeio. Aqueles que têm uma mentalidade pobre ou uma visão de classe média jogam o jogo do dinheiro com uma roda só. Acreditam que o único jeito de enriquecer é ganhando rios de dinheiro. Eles pensam assim porque nunca fizeram fortuna. Não conhecem a lei de Parkinson. A despesa cresce na proporção direta da receita. Veja o que normalmente acontece na nossa sociedade. A pessoa tem um carro, depois ganha mais dinheiro e compra um carro melhor. Possui uma casa, depois ganha mais dinheiro e adquire uma casa maior. Tem roupas, depois ganha mais dinheiro e compra roupas mais caras. Tem férias, depois ganha mais dinheiro e gasta mais nas férias. É claro que existem exceções a essa regra, pouquíssimas, aliás. Em geral, à medida que os rendimentos aumentam, os gastos sobem também. É por isso que apenas os rendimentos por si mesmos não criam riqueza. Este livro se chama Os Segredos da Mente Milionária. Eu pergunto, milionária se refere aos rendimentos ou ao patrimônio líquido? Ao patrimônio líquido. Portanto, se você pretende ser um milionário ou algo mais do que isso, tem que focalizar a construção desse patrimônio que, como já demonstrei, depende de muitas coisas além dos seus rendimentos. Adote a política de conhecer o seu patrimônio líquido até o último centavo. Vou lhe sugerir um exercício que pode mudar a sua vida financeira. Pegue uma folha de papel e escreva o cabeçalho Patrimônio Líquido. Em seguida, crie uma planilha simples, começando com 0 e terminando com o objetivo que você considerar adequado. Anote o seu patrimônio líquido atual. A cada 90 dias, inclua o seu novo patrimônio líquido. Desse modo, você se verá ficando cada vez mais rico. Por quê? Porque estará monitorando esse patrimônio. Lembre-se, aquilo que focalizamos se expande. Como sempre digo nos treinamentos que organizo, é onde a atenção está que a energia flui e o resultado aparece. Princípio de riqueza. É onde a atenção está que a energia flui e o resultado aparece. Monitorando seu patrimônio líquido, você se concentra nele. Como aquilo que a mente focaliza se expande, esse patrimônio crescerá.
Por falar nisso, essa lei vale para todos os aspectos da vida. Tudo aquilo de que você cuida, cresce. Para isso, eu lhe recomendo procurar um bom consultor financeiro. Esse profissional pode ajudá-lo a monitorar e construir o seu patrimônio líquido. Ele o orientará sobre como organizar as suas finanças e lhe ensinará maneiras de poupar e fazer o seu dinheiro crescer. A melhor forma de encontrar um bom consultor é buscar referências com um amigo ou parceiro que esteja satisfeito com um especialista nesta área. Não estou lhe dizendo para aceitar tudo o que esse profissional disser como um dogma. A minha sugestão é que você escolha alguém com as qualificações necessárias para orientá-lo a planejar e controlar as suas finanças. Um bom consultor lhe fornecerá instrumentos, programas de computador, conhecimentos e recomendações que o ajudarão a adquirir hábitos de investimento geradores de riqueza. Em geral, eu recomendo que seja uma pessoa que trabalhe com todo tipo de produtos financeiros, e não apenas com seguros e fundos, para que você possa escolher as opções que mais lhe convêm. Declaração. Estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Mantenha-se concentrado nos 4 fatores do patrimônio líquido. Aumentar os seus rendimentos, engordar a sua poupança, elevar o retorno dos seus investimentos e diminuir os gastos pessoais, simplificando o seu estilo de vida. 2. Crie um extrato do seu patrimônio líquido. Atualize em reais tudo o que você tem, os seus ativos, e subtraia o valor de tudo o que deve, o seu passivo. Comprometa-se a monitorar e revisar trimestralmente esse extrato. Repito. Por força da lei do foco, tudo aquilo de que você cuida, cresce. 3. Contrate um consultor financeiro bem-sucedido que trabalhe para uma firma conhecida e conceituada. A melhor forma de encontrar um excelente especialista nessa área é pedir referências a amigos e parceiros. Arquivo de riqueza número 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Para escrever O Milionário Mora ao Lado, Thomas Stanley pesquisou milionários de toda a América do Norte. O livro mostra quem são eles e como fizeram fortuna. As suas lições podem ser resumidas numa única frase. Os ricos sabem gerir as suas finanças. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre, não. Os ricos não são mais inteligentes do que os indivíduos de mentalidade pobre. Apenas têm hábitos diferentes e mais positivos em relação às finanças. Como expliquei na parte 1, esses hábitos se baseiam primordialmente no condicionamento passado. Se alguém não controla o próprio dinheiro de modo adequado, é porque provavelmente não foi programado para lidar com esse assunto. E é possível também que essa pessoa não saiba gerir o seu dinheiro de forma simples e eficaz. Não sei se é o seu caso, mas a faculdade que frequentei não oferecia o curso Administração do Dinheiro. Talvez esse tema não tenha muito glamour, mas ele se resume a isto. O que distingue o sucesso do fracasso financeiro é a capacidade que a pessoa tem de administrar o próprio dinheiro. É simples. Para controlar dinheiro, é necessário administrá-lo. Quem pensa pequeno, administra mal suas finanças ou evita esse tema completamente. Muitos indivíduos não gostam de gerir a sua vida financeira porque, segundo dizem, isso lhes tira a liberdade ou porque não têm dinheiro suficiente para controlar. Quanto à primeira desculpa, administrar dinheiro não restringe a liberdade de ninguém. Ao contrário, a aumenta. Tomar a frente dessa atividade é o que dá a uma pessoa a situação financeira de que ela precisa para nunca mais ter que trabalhar na vida. Essa, para mim, é a verdadeira liberdade. Os que se valem do argumento não têm o dinheiro suficiente para administrar, por sua vez, estão olhando pelo lado errado do telescópio. Em lugar de dizerem, quando eu possuir muito dinheiro, começarei a administrá-lo. Devem dizer, quando eu começar a administrar as minhas finanças, terei muito dinheiro. Quem pretende passar a controlar o dinheiro assim que sair do buraco, se comporta da mesma forma que o obeso que diz, vou começar a fazer exercícios e dieta depois que perder 10 quilos. Isso é colocar o carro na frente dos bois e não leva a lugar nenhum. Primeiro, é necessário que a pessoa administre corretamente o dinheiro que possui, para depois ter mais recursos financeiros para gerir. Nos seminários, costumo contar uma história que atinge em cheio a maioria das pessoas. Imagine que você está passeando com uma criança de 5 anos e passa por uma sorveteria. Você entra e compra para ela uma bola de sorvete na casquinha. Depois que vocês saem dali, a criança balança o cone na mão e, de repente, o sorvete cai no chão. Ela começa a chorar. Você volta à sorveteria e, quando vai repetir o pedido, a criança vê, num cartaz colorido, a foto de uma casquinha com 3 bolas. Ela aponta para o cartaz e grita, eu quero este. Instala-se o problema. Por ser a pessoa bondosa, afetuosa e generosa você faria a vontade da criança e pediria uma casquinha com 3 bolas?
De imediato, a sua resposta talvez seja: é claro. Mas pensando um pouco melhor, a maioria dos participantes dos seminários respondem: de jeito nenhum. Afinal, por que premiar o erro da criança e programá-la para falhar? Se ela não é capaz de segurar direito uma casquinha que tem só uma bola de sorvete, como vai conseguir fazer isso com uma que tenha 3? Esse mesmo raciocínio se aplica quando se trata da sua relação com o universo. Vivemos num universo bondoso e afetuoso cuja regra é: você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Princípio de riqueza. Você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Antes de gerir uma grande fortuna, você precisa adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Lembre-se, somos criaturas de hábitos. Portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Princípio de riqueza. O hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Então, como você deve administrar seu dinheiro? Primeiro, abra uma conta bancária e batize-a Conta da Liberdade Financeira. Deposite nela 10% de cada real que você receber, já descontados os impostos. Esse dinheiro só deve ser usado para investir e para comprar ou criar fluxos de rendimentos passivos. A finalidade dessa conta é gerar uma galinha que ponha ovos de ouro chamados rendimentos passivos. E quando é que você vai começar a gastar esse dinheiro? Nunca. Ele jamais será gasto. Trata-se de investimento apenas. Quando você se aposentar, passará a usar os rendimentos dessa conta, os ovos, mas não o principal. Assim, ele estará sempre crescendo e você nunca ficará na mão. Emma, uma das minhas alunas, contou-me a sua história. Alguns anos atrás, ela estava à beira da falência. Não queria, mas não via alternativa. As suas dívidas iam muito além da sua capacidade de administrá-las. Depois de conhecer o sistema de administração do dinheiro que ensino, ela disse: é isso aí, é assim que eu vou sair dessa enrascada. Como os demais participantes, Emma foi orientada a dividir o seu dinheiro entre várias contas. Fantástico, disse a si mesma, mas não tenho nenhum dinheiro para dividir. Decidida a tentar, ela começou a depositar $1 por mês nas suas contas. Aplicando o sistema de alocação que aprendeu, daquele dólar ela depositou 10 centavos na conta da liberdade financeira. O seu primeiro pensamento foi: como vou me tornar financeiramente livre com 10 centavos de dólar por mês? Então, comprometeu-se a dobrar aquele valor mensalmente. No mês seguinte, ela separou $2, no terceiro 4, depois 8, depois 16, 32, 64 e assim por diante. Até que a partir do 12º mês estava depositando 2.048. 2 anos depois, os seus esforços começaram a dar resultados espetaculares. Emma conseguiu depositar $10.000 de uma só vez na sua conta da liberdade financeira. Ela havia desenvolvido tão bem o hábito de administrar dinheiro que, quando um prêmio de 10.000 caiu no seu colo, Emma não precisou dessa quantia para nada e pôde investi-la naquela conta. Hoje, essa mulher não deve mais e está a caminho de se tornar financeiramente livre. Tudo isso foi possível porque ela agiu de acordo com o que aprendeu, começando com um único dólar por mês. Não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada. O essencial é começar já a administrar o que está nas suas mãos. Em pouco tempo, você ficará impressionado com os resultados. Outro dos meus alunos disse: como posso gerir o meu dinheiro se estou vivendo de empréstimos? A resposta foi: pegue emprestado $1 e administre-o. Não interessa se você está arranjando dinheiro emprestado ou ganhando uma ninharia por mês. Administre o valor que tiver, porque o princípio que está em ação transcende o mundo físico. Ele é também um princípio espiritual. Milagres financeiros acontecerão se você demonstrar ao universo que é capaz de controlar adequadamente as suas finanças. Depois de abrir a conta da liberdade financeira, crie na sua casa o pote da liberdade financeira e guarde nele alguma quantia todos os dias. Podem ser R$5 ou R$10, um único real, 1 centavo que seja, ou todo o seu dinheiro trocado. O valor não importa, o hábito sim. O segredo, repito, é dar atenção diária ao seu objetivo de se tornar financeiramente livre. Os semelhantes se atraem. Dinheiro chama dinheiro. Deixe esse pote se tornar o seu ímã que atrai dinheiro. Faça com que ele traga para a sua vida mais e mais riqueza e oportunidades de liberdade financeira. Tenho certeza de que não é a primeira vez que você ouve o conselho de poupar 10% dos seus rendimentos para investimentos de longo prazo. Mas talvez seja a primeira vez que alguém lhe diz para ter uma outra conta, a conta da diversão, especificamente para você poder gastar e curtir. Um dos maiores segredos da administração do dinheiro é o equilíbrio. Por um lado, você deve poupar o máximo para ter condições de investir e ganhar mais dinheiro. Por outro lado, convém depositar 10% dos seus rendimentos na conta da diversão. Por quê?
porque temos uma natureza holística. Não podemos afetar uma parte da vida sem afetarmos outra. Algumas pessoas economizam ao extremo. Com isso, o seu ser lógico e responsável fica satisfeito, mas o seu espírito não. No fim, esse lado espiritual ávido por satisfação diz: chega, quero um pouco de atenção também, e sabota os seus resultados. Se você apenas gasta, não só jamais enriquecerá, como a parte responsável do seu ser acabará fazendo com que você não curta as coisas com as quais despende o seu dinheiro, porque se sente culpado. Então, a culpa o leva a gastar ainda mais como forma de expressar as suas emoções. Você se sente melhor durante um tempo, porém a culpa e a vergonha logo retornam. A única maneira de romper esse círculo vicioso é aprender a administrar as suas finanças de um modo que dê certo. O objetivo primordial da conta da diversão é a satisfação. Ela lhe dará a oportunidade de fazer coisas que você normalmente não faria. Extravagâncias, como ir a um bom restaurante e pedir uma garrafa do melhor vinho ou champanhe, ou alugar um carro caro para passear durante o fim de semana. A regra que comanda a conta da diversão é: ela tem que ser zerada todo mês. Exatamente. Você deve torrar mensalmente todo o dinheiro que tiver depositado de um modo que o faça sentir-se rico. Imagine, por exemplo, despejando cada centavo dessa conta no balcão de um hotel de alta classe para passar um fim de semana ali. É como eu disse, uma extravagância. Para a maioria de nós, a única forma de respeitar o plano de poupança é compensá-lo com um plano que premie o nosso esforço. Outras finalidades da conta da diversão são fortalecer o seu músculo recebedor e tornar mais divertida a administração do dinheiro. Além da conta da liberdade financeira e da conta da diversão, eu o aconselho a criar outras 4 contas para dividir o seu dinheiro. 10% para a conta de poupança para despesas de longo prazo. 10% para a conta da instrução financeira. 50% para a conta das necessidades básicas. 10% para a conta das doações. Vou dizer outra vez. As pessoas de mentalidade pobre pensam que tudo depende dos rendimentos. Acreditam que para enriquecer é necessário ter um salário nababesco. Isso é uma grande bobagem. A verdade é que, se você administrar o seu dinheiro seguindo o programa que sugiro, terá grandes chances de se tornar financeiramente livre, com rendimentos relativamente baixos. No entanto, caso controle mal as suas finanças, não conseguirá essa liberdade mesmo que tenha rendimentos elevados. É por isso que alguns profissionais bem remunerados, como médicos, advogados, dentistas e até atletas, muitas vezes são duros. Afinal, não se trata de quanto dinheiro entra, e sim do que a pessoa faz com ele. John, um dos participantes do seminário, disse-me que na primeira vez em que ouviu falar em sistema de administração de dinheiro, pensou: que saco! Por que diabos alguém gastaria o seu precioso tempo com essa bobagem? Mais tarde, ele percebeu que se quisesse ser financeiramente livre um dia, também teria que saber administrar o próprio dinheiro como fazem os ricos. Como esse novo hábito não era algo natural para ele, John precisou aprender essa lição. Disse ter se lembrado que quando treinava para provas de triatlo, era muito bom em natação e ciclismo, mas não gostava de correr. Sempre forçava os pés, os joelhos e as costas, e ficava todo dolorido depois dos treinos. Durante a corrida, respirava com dificuldade e os seus pulmões queimavam, mesmo que ele não se empenhasse ao máximo. Detestava aquilo, porém sabia que, se quisesse ser um triatleta de primeiro nível, teria que aprender a correr e a aceitar as consequências como parte dos custos da vitória. John decidiu, então, correr todos os dias. Após alguns meses, passou não apenas a gostar dessa atividade, como a ansiar pela hora do seu treino diário. Aconteceu-lhe exatamente a mesma coisa na área da administração do dinheiro. John começou detestando esse sistema, porém depois acabou gostando dele. Agora, aguarda pela chegada do pagamento para depositá-lo nas contas. E curte também monitorar o seu patrimônio líquido, que passou de 0 para mais de $300 mil, e continua crescendo dia a dia. Tudo se resume ao seguinte: ou você controla o seu dinheiro, ou ele o controlará. Para controlar o dinheiro, você tem que administrá-lo. Princípio de riqueza. Ou você controla o seu dinheiro, ou ele o controlará. Adoro ouvir o que as pessoas formadas nos meus seminários falam da sua confiança a respeito de dinheiro, de sucesso e de si mesmas, depois que começam a administrar corretamente as suas finanças. E o melhor de tudo é que essa confiança se transfere às outras áreas da sua vida, aumentando a sua felicidade e melhorando os seus relacionamentos e até a sua saúde. O dinheiro é uma parte fundamental da existência humana. Quando você aprender a colocar as suas finanças sob controle, todos os setores da sua vida andarão bem. Declaração: sou um excelente administrador de dinheiro.
Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Abra a conta da liberdade financeira. Deposite nela 10% de todos os seus rendimentos descontados os impostos. Esse dinheiro jamais deve ser gasto, apenas investido para produzir rendimentos passivos para sua aposentadoria. 2. Crie na sua casa o pote da liberdade financeira e guarde uma quantia qualquer ali todos os dias. Podem ser 5 ou 10 reais, um único real, um centavo, que seja, ou todo o seu dinheiro trocado. Isso deixará a sua atenção diariamente concentrada na sua liberdade financeira. E como você sabe, onde a atenção se fixa, os resultados aparecem. 3. Abra a conta da diversão ou tenha em casa o pote da diversão, no qual você depositará 10% de todos os seus rendimentos, além da conta da diversão e da conta da liberdade financeira. Abra 4 outras contas e deposite nelas as seguintes porcentagens dos seus rendimentos: 10% na conta de poupança para despesas de longo prazo, 10% na conta da instrução financeira e 50% na conta das necessidades básicas e 10% na conta das doações. 4. Independentemente de quanto dinheiro você possui, comece a administrá-lo agora. Não deixe para amanhã. Mesmo que só tenha R$1, administre-o. Pegue 10 centavos e deposite no pote ou na conta da liberdade financeira. Separe outros 10 centavos e deposite no pote ou na conta da diversão. Essa simples ação enviará ao universo uma mensagem dizendo que você está pronto para receber mais dinheiro. É claro que, se puder administrar mais, vá em frente. Arquivo de riqueza número 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Se você é como a maioria das pessoas, cresceu programado para acreditar que tem que dar duro para ganhar dinheiro, são boas as chances, porém, de que tenha sido criado sem o condicionamento de que tão importante quanto isso é fazer o seu dinheiro dar duro para você. Não resta dúvida de que trabalhar muito é importante, mas somente isso nunca o tornará rico. Como eu sei disso? Observe o mundo real. Existem milhões, não, bilhões de pessoas que se matam de trabalhar, suam a camisa durante todo o dia e até a noite. São todas ricas? Não. A maioria delas vive na pindaíba ou quase lá. Por outro lado, quem você vê flanando pelos clubes de alta classe de todo o mundo? Quem passa as tardes jogando golfe ou tênis e velejando? Quem curte os dias fazendo compras e as semanas gozando férias? Os ricos, é claro. Portanto, vou ser direto. A ideia de que é necessário trabalhar duro durante toda a vida para ficar rico é besteira. Um antigo ditado propõe: R$1 de trabalho por R$1 de salário. Não há nada errado com esse provérbio, exceto que ele não diz o que fazer com esse tal real de salário. Saber que destino dar a essa quantia é o que permite passar do trabalho duro para o trabalho inteligente. Os ricos podem viver os seus dias se divertindo e relaxando, porque trabalham de maneira inteligente. Eles compreendem o princípio da alavancagem e o utilizam. Põem não só outras pessoas como o próprio dinheiro para trabalhar para eles. A minha experiência diz que, de fato, é necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro. Para as pessoas ricas, no entanto, essa é uma situação temporária. No caso de quem tem uma mentalidade pobre, é permanente. Os ricos entendem que é necessário suar a camisa somente até que o seu dinheiro comece a trabalhar duro o bastante para ocupar o seu lugar. Eles acreditam no seguinte: quanto mais o seu dinheiro trabalha, menos eles terão que trabalhar. Lembre-se, dinheiro é energia. A maioria das pessoas entra com a energia operária e tira a energia monetária. Os que alcançaram a liberdade financeira aprenderam a substituir a energia do trabalho que investem por outras formas de energia, que incluem trabalho de terceiros, sistemas de negócios e capital de investimento. Repito, primeiro a pessoa sua para ganhar dinheiro, depois deixa que ele dê duro para ela. No jogo do dinheiro, muita gente não faz a menor ideia de quanto custa vencer. Qual é a sua meta? Quando você vence o jogo? Você está jogando para o gasto, para ter rendimentos de R$30 mil por ano, para ficar milionário ou para se tornar um multimilionário? O objetivo do jogo do dinheiro que ensino é nunca ter que trabalhar novamente, a não ser que você deseje fazer isso e, nesse caso, que seja por opção, não por necessidade. Em outras palavras, a meta é tornar-se financeiramente livre tão rápido quanto possível. A minha definição de liberdade financeira é simples. É a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja sem precisar trabalhar nem depender do dinheiro de alguém. Observe que há uma boa chance de que o estilo de vida que você almeja custe caro. Consequentemente, para ser livre, você terá que ganhar dinheiro sem trabalhar. O rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo. Para vencer no jogo do dinheiro, o objetivo é ter um rendimento passivo que dê para pagar pelo estilo de vida desejado.
Em suma, você se torna financeiramente livre quando seu rendimento passivo excede as suas despesas. Identifiquei duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha para você. Isso inclui ganhos de investimentos que englobam ações, letras de câmbio, mercado financeiro, fundos de investimento, assim como hipotecas e outros ativos que se valorizam e têm liquidez. A segunda grande fonte de rendimento passivo é o negócio que trabalha para você. São os rendimentos contínuos de negócios cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal, como aluguel de imóveis, royalties de livros, músicas e programas de computador, licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósitos e marketing de rede ou multinível, para citar alguns. Isso também inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Volto a dizer, é uma questão de energia. A ideia é que o negócio, e não você, funcione e produza valor para as pessoas. O marketing de rede, por exemplo, é um conceito muito bom. Primeiro, porque geralmente não requer um grande capital inicial. Segundo, porque, uma vez estabelecido, proporciona rendimentos residuais constantes, outra forma de renda sem que você precise trabalhar, ano após ano. Experimente obter isso com um emprego das 9 às 6 horas. Volto a enfatizar a importância de estabelecer estruturas de rendimento passivo. É simples. Sem rendimento passivo, ninguém consegue ser financeiramente livre. Porém, você sabia que a maioria das pessoas tem muita dificuldade para criar fontes desse tipo de rendimento? Isso ocorre por 3 motivos. Primeiro, o condicionamento. A maioria de nós foi programada para não ter rendimento passivo. Quando você tinha por volta dos 18 anos de idade e precisava de dinheiro, o que os seus pais lhe diziam? Ora, vai arranjar um rendimento passivo? Jamais. O mais comum era escutarmos o seguinte: vá trabalhar, arranje um emprego, ou outra coisa do gênero. Como fomos ensinados a trabalhar para conseguir dinheiro, o rendimento passivo é, para muitos de nós, algo fora do normal. Segundo, pouquíssima gente aprendeu a criar fontes de rendimento passivo na escola, na faculdade ou em qualquer outro lugar. O resultado é que a maioria das pessoas não sabe quase nada, e consequentemente não faz grande coisa a respeito disso. Finalmente, como não tivemos contato com rendimento passivo e investimentos, nem aprendemos coisa nenhuma sobre esses assuntos, nunca demos muita atenção a eles. As nossas opções profissionais e de negócios são amplamente baseadas na geração de rendimentos com o trabalho. Se você tivesse aprendido desde pequeno que uma meta financeira básica na vida é criar fontes de rendimento passivo, não teria reconsiderado algumas opções profissionais? Sempre recomendo às pessoas que escolham um negócio em que a geração de fluxos de rendimento passivo seja natural e relativamente fácil. Quando elas estão atuando num campo que não propicia isso, a minha sugestão é que mudem de área ou de atividade. Isso é importante, sobretudo, numa época em que muitos profissionais são prestadores de serviços pessoais e têm, portanto, que estar presentes para ganhar dinheiro. Não há nada errado em estar no ramo de serviços pessoais, a não ser o fato de que, se a pessoa não montar o seu próprio cavalo de investimento bem cedo e cavalgar excepcionalmente bem, ficará presa na armadilha de precisar trabalhar para sempre. Optando por negócios que, a curto ou longo prazo, produzam rendimentos passivos, você terá o melhor dos dois mundos: rendimentos ativos agora e rendimentos passivos no futuro. Consulte as opções de negócios geradores de rendimento passivo que apresentei alguns parágrafos atrás. Infelizmente, um grande número de pessoas tem um modelo de dinheiro programado a favor do rendimento ativo e contra o rendimento passivo. Se é o seu caso, procure mudar essa atitude radicalmente para que a obtenção de rendimentos passivos substanciais seja algo normal e natural na sua vida. As pessoas ricas pensam a longo prazo. Elas equilibram seus gastos e prazeres de hoje com os investimentos necessários para a liberdade de amanhã. Os indivíduos de mentalidade pobre pensam a curto prazo. As suas vidas são governadas pela satisfação imediata. Eles usam a desculpa: como posso pensar no amanhã se mal consigo sobreviver neste momento? O problema é que, no fim das contas, o amanhã se tornará hoje. Quem não cuidar do problema agora, dirá a mesma coisa de novo amanhã. Para aumentar a sua riqueza futura, você terá que ou ganhar mais ou gastar menos. Não vejo ninguém com um revólver apontando para sua cabeça e determinando em que casa você deve morar, que carro deve ter, que roupas deve usar ou que comida deve comer. Você tem o poder de fazer escolhas. É uma questão de prioridades. Quem pensa pequeno, opta pelo agora. As pessoas ricas preferem o equilíbrio. Veja o caso dos meus sogros. Durante 25 anos, os pais da minha mulher foram donos de uma loja de conveniência. A maior parte da sua receita provinha da venda de cigarros, barras de chocolate, sorvetes, chicletes e refrigerantes. A venda média era de menos de $1. Em resumo, estavam no ramo dos centavos de dólar. Ainda assim, eles poupavam a maior parte do seu dinheiro, não comiam em restaurantes, não compravam roupas caras e não tinham o carro do ano.
Viviam de modo confortável, mas modesto, e pagavam a sua hipoteca. Chegaram a adquirir metade do mercado onde a loja estava situada. Poupando e investindo centavos, o meu sogro conseguiu se aposentar aos 59 anos de idade. Detesto ser obrigado a lhe dizer isto, mas quase sempre comprar coisas para o prazer imediato não passa de uma tentativa fútil de compensar a insatisfação com a vida. Em geral, gastar um dinheiro que você não tem é a manifestação da vontade de viver emoções que já estão ao seu alcance. Essa síndrome é comumente conhecida como terapia do varejo. O gasto excessivo e a necessidade de gratificação imediata têm pouco a ver com o que você está efetivamente comprando e tudo a ver com a falta de satisfação na sua vida. Mas é claro que, se o seu gasto excessivo não for motivado por suas emoções imediatas, ele provém do seu modelo de dinheiro. Natalie, outra das minhas alunas, me disse que os seus pais eram um máximo em termos de avareza. O pai tinha um carro velho de 15 anos, enferrujado, e ela sentia vergonha de ser vista nele, principalmente quando a mãe ia buscá-la na escola. Sempre que entrava no automóvel, rezava para que ninguém estivesse olhando. Nas férias, a sua família nunca se hospedava em hotéis e pousadas, nem viajava de avião. Eram 11 dias cruzando o país de carro e acampando ao longo do caminho todo o ano. Em suma, tudo era caro demais. Pelo modo como agiam, Natalie pensava que eles eram pobres, mas o pai ganhava $75 mil por ano, o que na época lhe parecia bastante dinheiro. Ela ficava confusa. Por odiar a sovinice dos pais, Natalie tornou-se o oposto deles. Só queria o que fosse caro e de primeira qualidade. Quando começou a ganhar o seu próprio sustento e foi morar sozinha, torrou, sem perceber, todo o seu dinheiro e muito mais. Natalie tinha cartões de crédito, cartões de afinidade e muitos outros, e abusou de todos eles até não conseguir pagar nem sequer as prestações mínimas. Nessa época, ela se inscreveu no seminário intensivo da mente milionária. Segundo as suas próprias palavras, foi o que a salvou. Na sessão em que identificamos a sua personalidade de dinheiro, toda a vida de Natalie mudou. Ela entendeu por que gastava tanto. Era uma forma de ressentimento contra os pais por serem tão sovinas, e também para provar a si mesma e ao mundo que não era tão unha de fome quanto eles. Natalie diz que, desde que fez o curso e alterou seu modelo, não teve mais ânsia de gastar com coisas sem sentido. Ela nos contou que certa vez caminhava por um shopping center quando viu na vitrine de uma de suas lojas favoritas um lindo casaco de couro marrom escuro. Marrom claro. Na mesma hora, a sua mente disse: "Este casaco ficaria ótimo em você. Combinaria muito bem com seu cabelo louro. Você precisa dele porque não tem nenhum casaco bonito e elegante." Ela entrou na loja e disse que gostaria de experimentá-lo. Nesse momento, viu a etiqueta com o preço de $400. Nunca havia desembolsado tanto dinheiro por um casaco. A sua mente insistiu: "E daí ele fica lindo em você. Depois o dinheiro entra e você paga." Segundo Natalie, foi naquele instante que ela descobriu a profundidade dos princípios da mente milionária. No mesmo momento em que a sua mente a estimulava a comprar, o seu arquivo mental novo e mais positivo apareceu e disse: "Seria muito mais útil depositar este dinheiro na conta da liberdade financeira." "Para que você precisa deste casaco? Você já tem um em casa e ele ainda está muito bom." Ela decidiu então suspender a compra até o dia seguinte, em vez de fazê-la na hora, como de costume, e não voltou mais à loja. Natalie observou que os seus arquivos mentais de gratificação material tinham sido substituídos por arquivos de liberdade financeira. Ela não estava mais programada para gastar. Hoje, sabe que é útil usar o exemplo dos seus pais para economizar e, ao mesmo tempo, se permitir desfrutar de prazeres com o que deposita na conta da diversão. Algum tempo depois, Natalie fez com que os seus pais participassem do seminário para que passassem a agir de modo mais equilibrado. Emocionada, ela disse que eles começaram a se hospedar em hotéis, compraram um carro novo e, depois que aprenderam a pôr dinheiro para trabalhar para eles, aposentaram-se como milionários. Hoje, ela compreende que para ser milionária não precisa ser tão sovina quanto seus pais foram. Mas sabe também que se gastar o seu dinheiro de forma desmedida como antes, nunca será financeiramente livre. Nas suas próprias palavras, "É fantástico ter o meu dinheiro e a minha mente sob controle." Volto a dizer, a ideia é fazer o seu dinheiro trabalhar para você tanto quanto você trabalha para ele. Para isso, é necessário poupar e investir em vez de gastá-lo como se essa prática fosse a missão da sua vida. Chega a ser engraçado. Os ricos possuem muito dinheiro e gastam pouco, ao passo que as pessoas de mentalidade pobre têm pouco e gastam muito. Longo prazo versus curto prazo. Quem pensa pequeno trabalha para ganhar para o dia de hoje, enquanto as pessoas ricas trabalham para investir no amanhã. Os ricos compram ativos, coisas cujo valor provavelmente aumentará. As pessoas de mentalidade pobre adquirem passivos, coisas cujo valor com toda certeza diminuirá. Quem é rico coleciona terras e propriedades. Os que têm uma mentalidade pobre juntam contas a pagar.
Ofereço a você o mesmo conselho que dou aos meus filhos. Compre imóveis. Embora seja melhor adquirir aqueles que produzam fluxo de caixa, na minha opinião, qualquer imóvel é melhor do que nenhum. Claro, esses bens têm altos e baixos, mas no fim, seja daqui a 10, 20 ou 30 anos, pode apostar que eles estarão valendo muito mais do que hoje. E isso é tudo o que você precisa para ficar rico. Adquira agora o imóvel que está ao alcance do seu bolso. Se precisar de capital, associe a pessoas em quem confia e que conheça bem. A única hipótese de você ter problemas com esses bens é exagerar na dose e ter que vendê-los na baixa. Mas se seguir o meu conselho anterior e administrar corretamente o seu dinheiro, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Como diz o ditado, não espere para comprar imóveis. Compre imóveis e espere. Como já dei um exemplo envolvendo os meus sogros, é justo que cite agora um exemplo da vida dos meus pais. Como já disse, eles não eram pobres, mas mal se garantiam na classe média. O meu pai dava um duro danado e a minha mãe, como não tinha uma saúde muito boa, ficava em casa comigo e com os meus irmãos. Muito cedo, meu pai percebeu que todos os construtores para quem trabalhava construíam em terrenos que haviam comprado muitos anos antes. Observou ainda que todos eles ficaram extremamente ricos. Então, os meus pais, que também poupavam centavos, juntaram o suficiente para adquirir um terreno de 12 mil metros quadrados a cerca de 32 quilômetros da cidade onde morávamos. Custou-lhes $60.000. 10 anos depois, um empreendedor decidiu construir um shopping horizontal na propriedade. Os meus pais a venderam por $600.000. Descontado o custo inicial, essa operação lhes deu um rendimento médio anual de $54.000. Hoje, eles estão aposentados e vivem confortavelmente, mas eu aposto que sem a compra e venda dessa propriedade, estariam até hoje na corda bamba. Felizmente, meu pai percebeu o poder do investimento, e principalmente o valor do investimento em imóveis. Agora, você sabe por que eu coleciono terras. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre veem cada real como um dinheiro a ser trocado por algo que querem imediatamente, os ricos consideram cada real que possuem uma semente a ser plantada para render outros 100, que podem ser replantados para render outros 1.000, e assim por diante. Pense nisso. Todo real que você gasta hoje pode lhe custar 100 no futuro. Eu, pessoalmente, considero cada uma das minhas notas de dinheiro um soldado cuja missão é conquistar a liberdade. Desnecessário dizer que tomo o maior cuidado com os meus soldados da liberdade. Não me desfaço deles de modo fácil nem rápido. Princípio de riqueza. Os ricos consideram cada real que possuem uma semente a ser plantada para render outros 100, que podem ser replantados para render outros 1.000 e assim por diante. O segredo é instruir-se. Aprenda sobre o mundo dos investimentos. Familiarize-se com os vários tipos de investimento e instrumentos financeiros, como imóveis, hipotecas, ações, fundos, letras de câmbio, moeda estrangeira, tudo que esteja ao seu alcance. Escolha uma área para se especializar. Comece a investir nesse campo e depois diversifique. Em suma, as pessoas que pensam pequeno dão duro. Gastam todo o seu dinheiro e precisam trabalhar muito para sempre. Quem é rico, trabalha duro. Poupa e investe o dinheiro para nunca mais ter que trabalhar. Declaração. O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Instrua-se. Assista a seminários sobre investimentos. Leia pelo menos um livro sobre esse assunto por mês, além de revistas e jornais do setor financeiro, como Exame, Isto é Dinheiro, Gazeta Mercantil e Valor Econômico. Não estou lhe dizendo para seguir todos os conselhos dados por essas publicações, mas que se familiarize com as opções financeiras que encontrará. Escolha uma área para se especializar e comece a investir nela. 2. Mude o foco do rendimento ativo para o passivo. Relacione pelo menos 3 estratégias com as quais você pode obter rendimentos sem trabalhar, seja no campo dos negócios ou na área de investimentos. Comece pesquisando e depois entre em ação com essas estratégias. 3. Não espere para adquirir imóveis. Compre-os e espere. Arquivo de riqueza número 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. No começo deste livro, apresentei o processo de manifestação. Reveja a fórmula. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. Ações conduzem a resultados. Milhões de pessoas pensam em ficar ricas, e milhares delas fazem meditação e declarações com esse objetivo, além de visualizarem a riqueza que querem conquistar. Eu medito quase todos os dias, mas nunca aconteceu de eu estar sentado meditando ou fazendo uma visualização e cair um saco de dinheiro na minha cabeça. Acredito que sou apenas um dos infelizes que tem que fazer alguma coisa para ter sucesso.
A meditação, a visualização e as declarações são ferramentas maravilhosas, mas até onde eu sei, nenhuma delas por si só lhe proporcionará dinheiro no mundo real. Você tem que tomar medidas concretas para vencer. E por que a ação é tão decisiva? Retornando ao processo de manifestação, veja o caso dos pensamentos e sentimentos. Eles fazem parte do mundo interior ou exterior? Do mundo interior. Agora, os resultados. Eles fazem parte do mundo interior ou exterior? Do mundo exterior. Isso quer dizer que a ação é a ponte entre esses dois mundos. Princípio de riqueza. A ação é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. Mas, se a ação é tão importante, o que nos impede de tomar as medidas que sabemos que precisamos tomar? O medo. O medo, a dúvida e a preocupação são alguns dos maiores obstáculos, não apenas ao sucesso, como também à felicidade. Por esse motivo, uma das maiores diferenças entre as pessoas ricas e as de mentalidade pobre é que as primeiras estão sempre dispostas a agir apesar do medo, enquanto as últimas deixam-se paralisar por ele. No livro Como Superar o Medo, Susan Jeffers diz que o grande erro que a maioria das pessoas comete é esperar que a sensação de medo diminua ou desapareça para que comecem a agir. Em geral, elas guardam para sempre. Num dos cursos da Peak Potentials, ensino que o verdadeiro guerreiro é capaz de domar a serpente do medo. Isso não pressupõe matar a serpente, nem se livrar ou fugir dela. Quer dizer, exatamente, domar a serpente. Princípio de riqueza. O verdadeiro guerreiro é capaz de domar a serpente do medo. O fundamental é você perceber que não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. As pessoas ricas e bem-sucedidas têm medo, dúvidas e preocupações. Elas apenas não se deixam paralisar por esses sentimentos. Os indivíduos de mentalidade pobre, no entanto, permitem que essas coisas os impeçam de seguir em frente. Princípio de riqueza. Não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. Por sermos criaturas de hábitos, precisamos aprender a agir apesar do medo, da dúvida, da preocupação, da incerteza, da inconveniência e do desconforto. E temos que aprender a agir quando não temos vontade de fazer isso. Certa vez, na noite de encerramento de um curso em Seattle, eu falava sobre o próximo seminário intensivo da mente milionária que organizaria em Vancouver, no Canadá, quando um homem se levantou e disse: Harv, pelo menos uma dúzia de amigos e familiares meus já participaram desse seminário, e os seus resultados foram absolutamente fenomenais. Estão todos muito mais felizes do que antes e na estrada do sucesso financeiro. Eles me disseram que é um aprendizado capaz de mudar a vida de uma pessoa. Por isso, se você realizasse esse seminário aqui em Seattle, eu com certeza me inscreveria. Eu lhe agradeci pelo depoimento e perguntei se ele estava aberto a uma orientação. Depois que ele concordou, perguntei como ele estava se saindo com as finanças. Timidamente ele disse: Não muito bem. Não me surpreende. Se você deixa uma viagem de carro de 3 horas, um voo de 1 hora ou uma caminhada de 3 dias impedi-lo de fazer uma coisa que deseja fazer e da qual precisa, o que mais poderá impedi-lo? A resposta é simples: qualquer coisa. Não se trata do tamanho do desafio, se trata do seu tamanho. Ou você é uma pessoa que se deixa deter, ou é alguém que não se deixa deter. A escolha é sua. Caso queira enriquecer ou ser bem-sucedido de alguma forma, tem que ser um guerreiro. Precisa estar determinado a realizar o que for necessário para isso. Deve ensinar a si mesmo a não se deixar parar por nada neste mundo. Ficar rico nem sempre é cômodo, nem fácil. Na verdade, pode ser algo muito difícil. Mas e daí? Um dos princípios chave do guerreiro é: se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas, se concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. As pessoas ricas não escolhem as suas ações pela maior facilidade ou comodidade. Esse modo de ser é próprio de quem tem uma mentalidade pobre. Princípio de riqueza. Se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. No fim da minha resposta, a plateia estava em silêncio. Mais tarde, o homem que havia começado aquela discussão foi me agradecer por abrir os seus olhos. É claro que ele se inscreveu no curso, mesmo fora da sua cidade, e ainda apareceu com mais 3 amigos. Agora que já falei sobre a comodidade, vou passar para o tema do desconforto. Por que é tão importante agir apesar do desconforto? Porque confortável é o lugar onde você está agora. Se o seu objetivo é atingir um novo patamar de vida, tem que sair da sua zona de conforto e praticar ações desconfortáveis. Suponha que você esteja levando uma vida de nível 5 e queira conquistar uma vida de nível 10. Os níveis de 5 para baixo estão dentro da sua zona de conforto, enquanto os de 6 para cima estão fora dela, na sua zona de desconforto. As pessoas de mentalidade pobre não se dispõem a sentir desconforto. Lembre-se, sentir-se confortável é a maior prioridade das suas vidas.
mas vou lhe dizer um segredo que só os ricos e bem-sucedidos sabem. Conforto é algo supervalorizado. Ele faz com que a pessoa sinta conchego e segurança, no entanto, não lhe permite crescer. Para isso, ela tem que ampliar a sua zona de conforto. Alguém só consegue se expandir verdadeiramente se estiver fora dessa área. Eu lhe pergunto, na primeira vez em que você experimentou algo novo, sentiu-se confortável ou desconfortável? A segunda opção, provavelmente. E o que aconteceu daí em diante? Quanto mais você repetia a experiência, mais confortável ela se tornava, não é? É assim que a coisa funciona. Tudo é desconfortável no começo. Porém, se você se mantém firme e insiste, acaba superando a zona de desconforto e vence. Então, passa a uma zona de conforto nova e ampliada, mostrando que se tornou uma pessoa maior. A partir de agora, sempre que você se sentir desconfortável, em vez de se refugiar na sua zona de conforto, bata nas próprias costas e diga: eu devo estar crescendo, e continue seguindo em frente. Princípio de riqueza. Você só poderá crescer de verdade se estiver fora da sua zona de conforto. Caso você deseje ser rico e bem-sucedido, trate de aprender a se sentir bem com o desconforto. Pratique conscientemente estar na zona de desconforto e fazer o que lhe dá medo. Quero que você se lembre para o resto da vida da seguinte equação: ZC é igual a ZR, isto é, a sua zona de conforto é igual à sua zona de riqueza. Ampliando a sua zona de conforto, você aumenta não só os seus rendimentos, como a zona de riqueza. Quanto mais confortável você quiser se sentir, menos riscos se disporá a correr, menos oportunidades desejará explorar, menos pessoas conhecerá, menos estratégias desenvolverá. Captou a mensagem? Quanto mais o conforto se torna uma prioridade na sua vida, mais contraído de medo você fica. Por outro lado, expandindo a si próprio, você amplia a sua zona de oportunidade, o que lhe permite atrair e conservar mais rendimentos e riqueza. Não se esqueça, se você tiver um grande recipiente, zona de conforto, o universo terá prazer em enchê-lo. As pessoas ricas e bem-sucedidas possuem zonas de conforto muito amplas e as aumentam constantemente para poderem ganhar e conservar mais riqueza. Embora nunca ninguém tenha morrido de desconforto, a aspiração ao conforto matou mais ideias, oportunidades, ações e crescimento do que qualquer outra coisa neste mundo. O conforto aniquila. Se a sua meta na vida é se sentir confortável, eu lhe garanto duas coisas. Primeiro, você nunca ficará rico. Segundo, jamais será feliz. A felicidade não é obtida com uma vida mais ou menos satisfatória, em que ficamos o tempo todo nos perguntando o que mais poderia ter acontecido. A felicidade surge como resultado de estarmos no nosso estado natural de crescimento e vivendo o máximo do nosso potencial. Tente fazer o seguinte: na próxima ocasião em que se sentir desconfortável, indeciso ou intimidado, em vez de se encolher ou se refugiar na segurança, siga em frente. Observe e vivencie as sensações de desconforto, reconhecendo que são apenas sensações, incapazes de detê-lo. Insistindo tenazmente, apesar do desconforto, você acabará atingindo a sua meta. Não importa se o desconforto não diminuir. Na verdade, se isso acontecer, considere esse fato um sinal para elevar o seu objetivo, porque no momento em que se sentir confortável, você vai parar de crescer. Repito, para avançar até o máximo do seu potencial, é necessário que você viva no limite das suas possibilidades. E como somos criaturas de hábitos, é necessário praticar. Pratique agir apesar do medo, da inconveniência e do desconforto, e haja quando não estiver com vontade de fazer isso. Desse modo, você passará rapidamente a um patamar de vida mais alto. No processo, não deixe de verificar com regularidade a sua conta bancária, porque eu lhe garanto, ela estará crescendo com muita rapidez também. A mente humana é uma excepcional romancista. Ela inventa histórias incríveis, em geral baseadas em dramas e desastres, a partir de coisas que nunca ocorreram e que provavelmente nunca acontecerão. O escritor Mark Twain explicou o assunto com toda clareza. Já tive milhares de problemas na minha vida, a maioria dos quais nunca aconteceu de fato. Uma das coisas mais importantes a entender na vida é que você não é a sua mente. Você é muito maior e mais poderoso do que ela. A sua mente é uma parte de você tanto quanto a sua mão. Uma pergunta para provocar o seu raciocínio. E se a sua mão fosse como a sua mente? Ela estaria em toda parte dando tapas em você o tempo todo e falando sem parar. E o que você faria? A maioria das pessoas responde: eu a cortaria fora. Mas se a sua mão é uma ferramenta poderosa, por que você se livraria dela? A resposta certa, evidentemente, é: você gostaria de controlá-la, manejá-la e treiná-la para trabalhar a seu favor e não contra você. Saber treinar e manejar a própria mente é o maior talento que se pode ter na vida, tanto em termos de felicidade quanto de sucesso, e é exatamente isso que desejo ensinar com este livro. Princípio de riqueza.
Saber treinar e manejar a própria mente é o maior talento que se pode ter na vida, tanto em termos de felicidade quanto de sucesso. Como é que você treina sua mente? Começando pela observação. Note como a sua mente produz regularmente pensamentos desfavoráveis à sua riqueza e felicidade. Quando identificar tais pensamentos, comece a substituí-los de forma consciente por outros que o fortaleçam. E onde você encontra esses modos de pensar? Aqui mesmo neste livro. Todas as declarações contidas nestas páginas são modos de pensar que transmitem força e êxito. Adote todas essas maneiras de pensar e ser, e também essas atitudes como suas. Não espere um convite formal. Decida agora mesmo que a sua vida será melhor se você optar por pensar da forma como sugiro aqui, em vez de permanecer com os hábitos mentais autodestrutivos do passado. Determine que de hoje em diante os seus pensamentos não mais o governam. Você é quem os governa. A partir de agora, a sua mente não é mais o capitão do navio. Você é o capitão e a sua mente está sob as suas ordens. Você pode escolher os seus pensamentos. Você tem a capacidade natural de descartar a qualquer momento todo pensamento que não lhe seja favorável. E a qualquer instante pode também instalar pensamentos fortalecedores, simplesmente optando por se manter concentrado neles. Você tem o poder de controlar a sua mente. Mais uma vez, cito a frase do meu amigo e escritor Robert G. Allen. Nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Isso quer dizer que você pagará por seus pensamentos negativos. Pagará em dinheiro, em energia, em tempo, em saúde e em termos de felicidade. Se o seu objetivo é atingir rapidamente um nível de vida, comece a classificar os seus pensamentos nestas duas categorias: os que lhe dão poder e os que minam o seu poder. Observe-os e determine se eles contribuem ou não para a sua felicidade e o seu sucesso. Escolha então alimentar somente aqueles que o fortalecem e recuse-se a se manter concentrado nos que o debilitam. Quando surgir na sua cabeça um pensamento prejudicial, diga: cancela e obrigado pela informação. Em seguida, substitua por um modo de pensar mais favorável. Eu chamo esse processo de pensamento poderoso. Guarde as minhas palavras. Se você o praticar, a sua vida jamais voltará a ser a mesma. É uma promessa. Então, qual é a diferença entre pensamento poderoso e pensamento positivo? Ela é sutil, porém profunda. Na minha opinião, as pessoas usam o pensamento positivo para fingir que está tudo bem quando acreditam que não está. Com o pensamento poderoso, nós compreendemos que tudo é neutro, nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos. Nós criamos a nossa história e damos a cada coisa o seu sentido. Essa é a diferença entre pensamento positivo e pensamento poderoso. O primeiro faz com que as pessoas acreditem que os seus pensamentos são verdadeiros. Por sua vez, o pensamento poderoso reconhece que os nossos pensamentos não são verdadeiros, mas que, de qualquer modo, nós criamos a nossa própria história e podemos inventar uma que nos seja favorável. Não fazemos isso porque os novos pensamentos sejam verdadeiros no sentido absoluto, mas porque eles nos são mais úteis e nos parecem muito melhores do que os outros. Declaração. Eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Lixe os 3 maiores medos ou preocupações que você tem a respeito de dinheiro e riqueza. Para cada um deles, escreva o que faria se a situação temida efetivamente acontecesse. Você sobreviveria? A superaria? O mais provável é que a resposta seja afirmativa. Agora pare de se preocupar e comece a enriquecer. 2. Pratique sair da sua zona de conforto. Tome deliberadamente decisões que o façam se sentir desconfortável. Por exemplo, converse com pessoas com quem não falaria, peça um aumento de salário, suba os preços dos seus produtos, acorde 1 hora mais cedo todo dia. 3. Aplique o pensamento poderoso. Observe a si próprio e os seus padrões de pensamento. Acolha somente aqueles que contribuam para a sua felicidade e o seu sucesso. Desafie a voz dentro da sua cabeça sempre que lhe disser não posso, não quero, não estou afim. Não deixe que a voz do medo, que a voz do conforto, seja mais forte do que você. Faça um pacto consigo mesmo. Sempre que a voz tentar impedi-lo de realizar alguma coisa, você a fará de qualquer forma para mostrar à sua mente que é você quem manda, e não ela. Assim aumentará espetacularmente a sua confiança. Enquanto a sua voz, reconhecendo que tem pouco poder sobre você, se pronunciará cada vez menos. Arquivo de riqueza número 17. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo.
No começo dos meus seminários, apresento às pessoas o que chamo de as 3 palavras mais perigosas que pronunciamos. São elas: eu já sei. Como você sabe que sabe alguma coisa? É simples. Se você a vivencia, você sabe sobre ela. Do contrário, ouviu falar, leu sobre ou comentou a respeito, mas não sabe. Para ser direto, é provável que você ainda tenha muito a aprender em relação a dinheiro, sucesso e vida. Como expliquei no começo deste livro, na minha época de vacas magras, tive a sorte de receber o conselho de um amigo da minha família, que era multimilionário. Ele teve compaixão ao me ver naquela situação difícil. Lembre-se do que ele me disse. Harvey, se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Felizmente eu levei essa sugestão a sério e passei de sabe tudo a aprende tudo. Daquele momento em diante, a minha vida mudou completamente. As pessoas de mentalidade pobre estão sempre tentando provar que estão certas. Usando a máscara de quem já sabe tudo, elas dizem que foi um golpe de má sorte ou um probleminha passageiro no universo o que as deixou falidas